Pessoal, o Corinthians foi campeão da Copa do Brasil, mais um título do Dorival Júnior, né? 4 já da Copa do Brasil. Deram uma placada lá nos problemas que os caras têm, porque, enfim, Corinthians sempre tem muita polêmica no entorno, né? Mas o que interessa pra gente aqui no Rio Grande do Sul é Fabinho Soldado, diretor executivo, tem chance de sair. Eu diria mais, a tendência é que ele saia do Corinthians para ser diretor executivo do Internacional. Ele deu uma entrevista depois da partida, confirmando que vai sentar com o presidente, o Stablish, que é um presidente, enfim, que entrou depois de todas as polêmicas, da queda, do impeachment do Augusto de Melo, e aí entrou ele, aquela história toda que você tem mínima noção aí do futebol brasileiro, já sabe. Só que tem muita coisa que acontece no bastidor. O Fabinho deixou claro que vai ter uma reunião para tratar sobre permanência com o presidente atual do Corinthians. Diz que existe um pequeno grupo de pessoas que está atrapalhando o Corinthians e usou outras palavras também para explicar. O porquê que isso está acontecendo? Existe muita pressão sobre ele por conta da renovação contratual quando o presidente Augusto de Melo estava caindo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, criticar ninguém. Acho que o Fabinho parece a referência que eu tenho, pelo menos de 2 jogadores que eu conheço que já trabalharam com ele e falam muito bem. Ele ganhava 25 mil reais no Flamengo, pelo cargo que exercia lá. Veio para o Corinthians e começou a ganhar mais. Só que já era mais, tipo, 100 e tantos mil. Porque ele, de fato, foi promovido. Antes ele era meio que um auxiliar de um coordenador técnico e tal, e agora ele virou diretor executivo no Corinthians. Só que antes do Augusto de Melo sair, o presidente corintiano, segundo relatos de colegas da imprensa, renovou o contrato dele, dando um salário de até 370 mil reais nesta temporada, e se ele ficar para a próxima, 430 mil reais. E aí a pressão pegou. A pressão ficou muito forte, dizendo, pô, o cara tá um salário acima da média, muito alto, não dá para pagar isso e tudo mais. E esta situação pode levá-lo, essa pressão pode levá-lo a ter que obrigatoriamente a sair do timão, a sair do Corinthians, mesmo sendo campeão da Copa do Brasil. Eu não sei como é que vai ser a conversa entre ele e o presidente, mas existe uma pressão gigantesca para isso. Eu sei que os jogadores tentam segurá-lo. E, por exemplo, ele já teria saído antes ainda das finais, mas o Memphis Depay foi um dos que intercedeu dizendo, não, esse cara é conosco, esse cara é fechado, não vamos mudar nada e tal. E o Depay até meteu uma pancada no bastidor do Corinthians, porque os caras lá estão fervilhando pra caramba. Então, saiba disso. Fabinho Soldado confirmou que de fato vai ter uma reunião para definir se permanece ou não. Todo mundo sabe que se ele sair de lá, ele é empregado no outro dia no estádio Beira-Rio. E o Inter aguarda essa reunião para poder avançar. Tem gente até que diz que ele já está acertado, que ele já deu a palavra no estádio Beira-Rio, que não vai ficar e que vai vir aqui ser diretor do Internacional. Agora, nós também precisamos falar que se ele vier, vai ser por essa realidade. Imagino, na realidade, de 400 e tantos mil reais, porque o cara tem um contrato assinado por lá. Bom, se ele vai dizer, cara, a pressão aqui tá insustentável, eu venho por menos no Inter para garantir um trabalho com melhor paz, beleza. Mas não vai ser muito menos, né? Vai ser um diretor executivo muito bem remunerado. Aí vai ser ele como executivo e o Abel cuidando da parte técnica. O Abel e o Leomir, né? Porque o Abel colocou o Leomir como seu auxiliar e aí o Leomir vai ser o cara que vai fazer a interface com a base. Cargo que antes, por exemplo, era do Julinho Camargo. Gente, deixa eu te trazer aqui, então tem essa definição, mas tem outras coisas do Internacional. Primeiro, o Atlético Paranaense quer o Bruno Gomes, fez uma primeira proposta de 4 milhões de euros, que foi recusada pela direção do Internacional, e agora prometeu voltar numa segunda investida e disseram, ó, uma última cartada, porque se não der o Bruno Gomes, eles vão em outros jogadores para o meio-campo. O Inter não está muito disposto a ceder, eles já sabem que dificilmente vão levar, mas tem interesse no Bruno Gomes pelo Atlético Paranaense. Essa segunda tentativa, acredito que até o final do ano será efetivada. Se não mudar assim, cara, nossa, duplicou o valor, provável que o Inter recuse. Então não é a tendência essa venda. Vitão. O Abel deixou meio claro, né, que o Vitão dizendo, é difícil segurar o Vitão e tudo mais, na entrevista de reapresentação dele como coordenador técnico, o Abel falou sobre ele. E ele já sabe que tem muitas consultas, a última é do Cruzeiro. A imprensa mineira confirma, a gente confirma com pessoas lá do Cruzeiro, o Tite pediu o Vitão. Não só ele, mas outros zagueiros. E aí viram o nome do Nino, aquele zagueiro ex-fluminense, muito bom jogador que está na Rússia, do Adrielson também. Aí acho que o Nino é melhor, o Vitão é melhor, mas o Adrielson também é bom zagueiro, que também foi olhado e tudo mais. A questão, o Inter faz negócio, mas por 10 milhões de euros pela sua parte.
10 milhões de euros pelos 80% que tem. Aí, 20% é do Vitão? Negocia com o Vitão. Negocia com ele, com o staff dele, o que você quer, porque só pela parte do Internacional tem que pagar 64 milhões de reais. E aí o Cruzeiro tá meio que arrepiando, né? Tá, mesmo tendo o Pedrinho BH lá, os caras ficaram assim, é meio caro, meio... É caro, né? Não vamos dizer que é barato aqui, porque não é. Gente, eu já vou te falar sobre os 4 jogadores que o Inter precisa achar uma definição, mas antes, eu preciso te dizer que esse vídeo é para Zapay. Final de ano chegando, PVA 2025, espero que já tenha pago, senão a Zapay pode te ajudar ainda no de 2025, mas para quem quer pagar o de 2026 antecipadamente, o governo brasileiro dá até 25% de desconto. Depende lá de tu ter sido bom motorista, bom cidadão, não ter levado multa. Faz a consulta, essa consulta é grátis no aplicativo da Zapay, tu coloca a placa do teu veículo, eles te dão, tá aqui, eles são credenciados ao Detran, tá? É um serviço seguro, tu pode fazer isso. E aí eles mostram, tanto que tem para pagar. Parcela em 12 vezes no cartão de crédito. Pega o desconto do governo e parcela isso, consegue picotar essa situação para pagar suavemente. JB, mas é um ano. Um aninho, tu vai lá, bota uma prestação baixinha e tu não precisa, despender toda a grana no momento. Conhece o aplicativo da Zapay, que eu tenho certeza que tu não vai te arrepender. Se usar meu código promocional JBFilho20, ainda tem 20% de desconto nas taxas de pagamento. Gente, tem 4 jogadores do elenco do Internacional que a direção precisa saber o que fazer. Além dos que já estão aqui, 4 retornam de empréstimo. O primeiro e mais famoso, porque o Inter pagou 1,5 milhão de euros, quase 10 milhões de reais, foi o Ramon, lateral direito, que estava no Vitória. O Vitória tem interesse nele, mas ainda não há um acordo no momento que eu estou gravando o vídeo. E imagino que o Inter vai tentar recuperar parte do valor que investiu para o Vitória, ou para comprá-lo, e aí o Vitória vai ter que pagar, até porque ficou na Série A, então, vai ter alguma grana, algum dinheiro no bolso. Johan, meio-campista, pedido pelo técnico Eduardo Cudê. O Johan era do Galo, o Cudê pede ele aqui no Inter, tem contrato até o final do ano, e o Inter estava emprestando ele para o Sport, não tem o que fazer, vai ter que achar onde recolocá-lo. Kehler, goleiro que estava no Ceará, ficou na reserva lá, também retorna. E o último é Gabriel Barros. Já está um tempão aqui, estava no Botafogo de São Paulo, está voltando emprestado. São 4 jogadores que o Inter não pretende usar. O Ramon, lateral esquerdo, poderia ser uma necessidade, porque não tem o reserva do Bernabé, mas enfim, o Inter vai ter que achar utilidade para Ramon, para Johan, para Kehler e para Gabriel Barros, recolocá-lo na equipe. Enquanto isso, segue, em outras equipes, segue no mercado de transferências para ver um lateral esquerdo reserva do Bernabé, se bobear titular, o River quer o Bernabé, mas não deve levar, fez uma proposta aí de no máximo $5, o Inter está dizendo, tem que ser de 7 para cima, tá distante ainda o valor do River, que mais? A direção que é Pedro Raul para a vaga do Ricardo Matias. O Ricardo Matias ainda não saiu, o Inter está tentando subir o valor que teria 60%, quer ficar com 80%, 90% para ganhar um pouquinho mais do Ricardo Matias. Está tentando ver, e se sair Ricardo Matias vem o Pedro Raul, está negociando para isso, mas não quer pagar todo o salário dele, que é de 700 mil, então tem várias negociações acontecendo no Colorado, tá bom? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.